Fala, gente, tranquilo? Bom dia, boa tarde, boa noite. Falar um pouco para vocês hoje sobre a leishmaniose, só que aqui especificamente sobre a leishmaniose visceral. E de começo, a gente tem como agente etiológico a Leishmania chagas, que é um protozoário também, que diferente da Leishmania brasiliensis, não causa a leishmaniose tegumentar. Tem baixa patogenicidade, ou seja, o corpo geralmente consegue lidar com o parasita sem gerar nenhuma sintomatologia notável, né? O vetor, a gente tem o Lutzomia longipalpis, que é o mosquito palha, conhecido aí com esse apelido por conta da coloração dourada, que lembra a palha seca e esses pelinhos, né? Também é hematófago, então a gente vai ser contaminado durante a picada do mosquito. E sobre a epidemiologia, a gente vai ressaltar que são três estados os principais focos aqui no Brasil, sendo o Ceará, a Bahia e o norte de Minas, principalmente, mas Minas como um todo entra, dando um total de 85 a 90% dos casos no país todo. O reservatório, quando eu digo reservatório, eu estou dizendo onde o parasita, o protozoário, pode ficar para outros mosquitos picarem, se contaminarem e passar para outros indivíduos não contaminados. Originalmente eram raposas, só que com a nossa invasão dos ambientes cada vez mais intensa, a gente consegue empurrar as raposas para fora e adicionar os cachorros. Então estão mais próximos da gente e facilita com que eles sejam um reservatório do parasita, que mosquitos palhas que não estão infectados piquem esses cachorros infectados e aí sim os mosquitos vão se tornar infectados e podem passar a infecção para outros indivíduos, certo? A fisiopatologia não é bem esclarecida, mas basicamente vou tentar passar para vocês entenderem um pouco da parte clínica. Basicamente, o mosquito picou, o parasita corre na corrente sanguínea até achar um macrófago. Achou o macrófago, entra no macrófago, fica guardado lá, se reproduzindo lentamente. Essa reprodução é lenta a ponto de que o macrófago circula pelo corpo todo, para no fígado, no baço ou na medula óssea, e aí a gente, que é o famoso sistema retículo endotelial, e aí a gente vai ter um quadro inflamatório lento, certo? Só lembrando que se um indivíduo tiver um perfil, aí já é genético, não tem muito como você manusear isso, um perfil imune mais humoral ou mais celular, a resposta imune dele vai ser diferente aqui. Geralmente, indivíduos que têm uma resposta imune celular vão ter uma eficácia maior para lidar com esse parasita. Indivíduos com resposta humoral, que é aquela mais voltada à produção de anticorpos, vão ter uma certa dificuldade aqui, apresentando inclusive os quadros mais graves da doença. Mas lembrando, a fisiopatologia não é um negócio 100% compreendido até hoje. Então a gente não consegue bater o martelo que isso é isso ou aquilo é aquilo. Entrando na clínica, a gente tem inúmeros sintomas que a gente consegue entender por conta um pouco do que eu falei na fisiopatologia. A gente tem uma febre arrastada justamente por conta da reprodução lenta dos parasitas ali nos macrófagos, um hepato, uma esplenomegalia, por conta da presença desses macrófagos contaminados no fígado, no baço. A esplenomegalia aqui, nesse caso, ela é extremamente acentuada, podendo chegar até mais de 8 centímetros do rebordo intercostal, do hipocôndrio direito, esquerdo, no baço, o rebordo intercostal esquerdo, né? A gente faz as técnicas de palpação ali do baço e percussão. E aí a gente vai ter a pancitopenia, que é em função justamente do processo inflamatório ali na articulação, né? E aí a gente vai ter, de maneira geral, queda de todas as células produzidas pela medula óssea. Então a gente vai ter um quadro de anemia também associado. A gente vai ter uma inversão da relação albumina e globulinas, desculpa. A albumina vai tender a descer enquanto os globulinas vão, não é que vai subir, mas o limiar vai ser alterado, a gangorra, né? A albumina vai descer tanto que a globulina vai parecer que está alta. Isso acontece porque quando a gente vai ter um quadro de febre que vai durar meses, a gente pode ter 3 meses, e o corpo, em processo inflamatório, ele gasta muito mais caloria do que é o normal. A gente vai ter um indivíduo que vai estar entrando em quadro de desnutrição. Aí a gente não consegue mais produzir albumina, e aí as globulinas começam a ficar como elevadas, né?
E, por fim, a hipergamaglobulinemia policlonal. O indivíduo vai ter uma resposta imune contra os antígenos do parasita por várias células, né? Então a gente vai ter a produção de vários tipos de anticorpos, clones, muito anticorpo sendo produzido e diferente. E aí a gente consegue fazer um paralelo com câncer, alguns tipos de cânceres de sangue, eles têm uma hiperglobulinemia monoclonal, que é apenas um tipo de anticorpo que está sendo produzido constantemente, certo? Mas não quer dizer que isso aqui é necessariamente um quadro maléfico, né? Essa hipergama-globulinemia, mas é basicamente um corpo tentando produzir anticorpos para lidar com o parasita. Mas, como eu falei anteriormente, a resposta com anticorpos é menos eficaz do que a resposta com células. Para o diagnóstico, a gente vai ter o exame parasitológico, que é aquele que a gente tenta encontrar o bicho ali. E aí, se o bicho tem três locais principais, baço, fígado e medula óssea, a gente tem esses três locais para encontrar. O baço está muito inchado, então qualquer coisinha que a gente fazer, tentar funcionar ali, a gente pode levar uma hemorragia de baço muito grande. O indivíduo que já está com o fígado prejudicado também pode ter redução dos fatores de coagulação, então pode morrer ali por hemorragia. Fígado também, como já está muito inflamado, a gente evita, sendo a medula óssea o local de escolha, apesar de ter uma sensibilidade menor do que o baço, né? Só que é 70% ainda. Então, ainda assim, é uma sensibilidade boa. Além disso, a gente pode fazer o diagnóstico por meio sorológico, né, que é para a gente achar o anticorpo, que a gente vai utilizar a imunofluorescência indireta. E se a gente tiver uma proporção ali de 1 para 80, a gente já considera como positivo. É tido como uma elite para diagnóstico desse tipo de doença. E a gente tem o ELISA RK39, que é o ELISA para achar o antígeno K39, que é da leishmania, e o R é recombinante, né? Aí, basicamente, a gente vai jogar esse antígeno em uma amostra de sangue do paciente e esperar a resposta imune agir ali e os anticorpos se aglomerarem, certo? E aí, a reação do antinegro, apesar de parecer que ela é uma resposta imune, ela não é uma técnica diagnóstica, ela é basicamente a gente identificar se o indivíduo tem uma tendência, uma propensão à resposta imune humoral ou celular. Então, a gente vai injetar na derme do paciente ali antígenos semelhantes aos antígenos da leishmania e a gente espera algum momento para a gente ter a resposta inflamatória ali. Se a resposta inflamatória for acentuada, for uma papula ali, né, um eritema, uma estrutura um inchadinho ali, um edema e tal, a gente vai considerar que essa resposta imune foi acentuada e, portanto, o indivíduo ele vai ser assintomático para a doença, porque ele tem uma capacidade de ter uma resposta imune rápida e forte o suficiente para lidar com os antígenos do parasita. Já se o indivíduo for, nesse teste do Montenegro, fez o furo, injetou os antígenos, não teve uma resposta imune ali, a gente não consegue identificar, mas muito provavelmente o indivíduo vai ser sintomático para essa patologia, né? Por fim, a gente tem um tratamento que a gente tem duas técnicas principais, que é o tratamento que é de escolha do SUS, porque ele é mais barato e consegue ter uma eficácia boa, e o tratamento de elite, que é para um grupo limitado de pessoas. Limitado, mas não quer dizer que está fora do SUS, tá? O tratamento de escolha padrão utiliza glucantime e ameglumina, que são o que é um anti-imunial pentavalente, pode ter esse nome aqui em algumas questões também. Meglumina é anti-imunial pentavalente. Basicamente, eles vão agir de maneira a destruir mesmo a estrutura do protozoário, certo? Só que tem o lado negativo, que eles vão alargar o intervalo QT, e ao alargar o intervalo QT favorece a torção de pontes, né, o torsade equal, o torsade de pontes, e aí o grupo de pacientes que tem algumas alterações cardiológicas a gente evita. E aí eles podem entrar aqui no grupo da tratamento de elite, que é com anfotericina B liposomal, certo? E aí a gente tentar, sabe, entender qual tipo de paciente vai ganhar esse tratamento com a anfotericina B liposomal, basta a gente lembrar que são os pacientes graves e potencialmente graves.
Então, imunodeprimidos não vai ter resposta imune mesmo, então vai piorar. Indivíduos que estão tendo alguma perda de função orgânica, por exemplo, a função hepática, a função renal, e a gente vai perceber isso por exames laboratoriais, por exemplo, numa questão ali de residência. Desnutrição, porque quando a gente tem desnutrição quer dizer que a gente já não está conseguindo mais suprir a capacidade proteica, que a gente está no quadro arrastado já da doença. E gestantes, porque eles tendem podem agravar facilmente. Isso tem uma idade de 1 a 50 anos, né? Justamente a queda de imunossupressão e e a imunidade baixa, normalmente em indivíduos com idade menor que 1 ano. A gente tem também um fármaco, que é a anfotericina B desoxicolato, só que apesar de ser uma anfotericina B também, ela é mais tóxica e não tem efeitos terapêuticos suficientes para eliminar o uso da anfotericina B lipossomal. Então a gente permanece com a B lipossomal. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Valeu. Fui.